Boa noite. A graça e a paz de Jesus. Amém? Como você reconheceu Jesus? Como você reconheceu Jesus? Como é que é Jesus para você? Bonito? Forte? Alto? Moreno? Branco? Negro? Olhos azuis? Com vários folhetos na mão? Uma Bíblia bem grande? Passava na rua, te parou e você falou: é Jesus. O enviado dele. Ele enviou essa pessoa aqui para falar de Jesus para mim. Ou na sua mente, Jesus foi quando você reconheceu Ele na igreja, sentado, ouvindo a mensagem, ouvindo o louvor, ouvindo o recitativo bíblico sobre Jesus. Você falou: esse é Jesus, é esse que eu preciso para a minha vida. Achei quem eu procurava. Esse é Jesus, o que curou, o que ressuscitou o morto, o que morreu na cruz. Quando pregaram sobre Jesus morto na cruz, eu reconheci: é Ele. Eu vou segui-lo agora. A partir de hoje eu vou segui-lo. Não tem nada nesse mundo que vai me segurar no caminho do mundo. Não tem mais volta. Agora eu sei quem é Jesus. Pronto. Mudou a sua vida. Você reconheceu Jesus. De repente, você já ouviu várias mensagens sobre o nascimento de Jesus e você ficou maravilhado sobre o nascimento de Jesus. A vida dele toda aqui na terra não teve um erro, nenhuma falha. Bom era Jesus. E a sua morte e ressurreição ainda fala ao nosso coração. Tem um poder de impactar em nós realmente a identidade de Jesus. Vamos fazer a leitura bíblica dessa noite. Se encontra em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1 ao 9. Mas antes a gente tem que entender um contexto rápido sobre o que vamos ler aqui no capítulo 17. Ele também é repetido em Marcos capítulo 9 e também em Lucas capítulo 9. Se você depois quiser procurar, vai achar a mesma passagem que vamos ler em Marcos 9, versículo 2 a 9, e Lucas 9, do versículo 28 ao 36. Então, a gente chama isso do evangelho sinótico, que você pode observar a mesma passagem através do escritor Mateus, do escritor Marcos e do escritor Lucas. E logo no início deles, fala o seguinte, no versículo 1: 6 dias depois do quê? 6 dias depois do quê? É isso que a gente tem que entender, o contexto desses 6 dias depois, o que aconteceu antes, para falar depois. Então, em Mateus, capítulo 16, mostra o que aconteceu depois. Então, aqui está escrito que Jesus estava falando da sua morte, que ele deveria morrer pelos nossos pecados, dos pecados da humanidade. E ele começou, Jesus, a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito nas mãos dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto. Porém, ressuscitaria no 3º dia. E Pedro, ouvindo isso, junto com os seus discípulos, Pedro falou: não, isso não é possível. Chamou Jesus à parte e falou com Jesus, repreendendo Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti? De modo nenhum.
acontecerá isso. De modo nenhum. O Senhor vai ser o nosso rei, vai governar Jerusalém, vai governar Israel. O Senhor é perfeito para nos tirar dessa escravidão, desse sofrimento, dessa angústia, dessas dores, da imposição de tantas artimanhas diabólicas feito pelo Estado romano. Os impostos enormes. Jesus, não é possível o Senhor morrer logo agora. E aí Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás. Não Pedro, mas aquilo que ele estava dando voz, a mensagem do que ele falou. Não estou dizendo que Pedro estava endemoniado, possesso, oprimido, pode ser, mas ele deu voz a uma mensagem que no momento era importuna, inconveniente, não era isso que Jesus tinha dito. Ele, ao contrário do que Jesus disse, ele falou: não morrerá. Que isso, Jesus? Parece que não entendeu o que Jesus tinha dito. E aí sim, no contexto, a gente agora vai entender um pouco sobre o que vamos ler. Amém? Eu vou ler os versículos ímpares de Mateus capítulo 17 e os irmãos dos versículos pares até o versículo 9. Ok? Amém? 6 dias depois, algumas versões falam 8 dias, mas isso não é incoerente. É porque muitas vezes conta o dia inicial e o dia final. Então, por isso que tem algumas versões falando 8 ou 6 dias. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, saíram das suas roupas, fizeram grande. E aproximando-se, Jesus tocou-os e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viu senão unicamente a Jesus. E descendo ele do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante e ore comigo. Senhor Deus, essa noite é especial para nós. Além do encerramento de missões nacionais, nós temos a responsabilidade nessa noite de entregarmos a nossa vida a Ti. Perdoa os nossos pecados, nos mova, nos movimentando através da Sua graça, nos dê atitude diante da Tua palavra, faça que ela realmente transforme a nossa mente, mude o nosso coração, renovando a nossa fé. Usa Teu servo, usa a Tua igreja, para juntos estarmos ligados, concentrados nos sinais, nas maravilhas que a revelação da palavra nos traz nessa noite. É o que eu te
Em nome de Jesus. Amém. O título que eu coloquei para essa mensagem é a seguinte: bom é estarmos aqui. Vamos repetir junto? Bom é estarmos aqui. Esse tema foi retirado da própria Escritura. Quando Pedro observa tão maravilhosa graça, tão poderosa manifestação de Deus sobre ele, e ele diz: bom estarmos aqui. Que bom estarmos aqui vendo essa maravilhosa e poderosa transfiguração. Realmente é bom estar diante da palavra de Deus, diante do poder de Deus. No versículo 4, você voltar, só um instante. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Sim, aqui também. Mas o que Pedro queria dizer, que era bom estar naquele exato momento quando Jesus foi transfigurado, em poder, em glória. Em outras versões fala que o seu rosto ficou iluminado como o sol. Você já conseguiu olhar para o sol durante um dia ensolarado, às 13 horas, às 14 horas, aquele sol a pino? Você não consegue. Se tentar, cuidado, pode ficar com problema de vista e ter que baixar ao hospital com algum resquício dessa visão que você tentou observar. Tão poder é Jesus, que é comparado ao sol, ao poder de olhar para o sol, como uma comparação, uma metáfora, de tão poderoso foi essa imagem que esses três homens viram. E eles estavam já meio adormecidos, subiram ao monte, e quando viram essa maravilha, ficaram impactados. Você, quando reconheceu Jesus, você ficou impactado? Foi amor à primeira vista? Foi algo realmente que transbordou o teu coração? A graça de Deus encheu? Você ficou maravilhado, ardendo pelo Senhor Jesus? Parece que essa visão aqui aumentou ainda mais a fé deles, ao ponto de admirar poderosamente o Messias, com quem eles estavam andando. Um ser totalmente especial, maravilhoso, poderoso, grandioso, enorme. E agora eles tinham visto algo que ninguém tinha visto ainda: o poder de Deus, a graça de Deus. Eu fico tremendamente impactado através dessa visão que Pedro e Tiago e João tiveram. Salmos 84 tem um pouco sobre bom estarmos aqui. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo, pela graça de Deus. Davi, quando proclama esse salmo, ele está dizendo como ele ama Deus, como ele deseja estar no tabernáculo, aonde a presença de Deus se manifestava. E aí eu pergunto para você essa noite, se você pudesse ter a oportunidade de ser convidado a estar nesse monte junto com Jesus, ele te levasse até lá e você tivesse a oportunidade de falar: Senhor, muito bom estar aqui, que maravilha, fui premiado, que honra, não sou merecedor, mas o Senhor me trouxe até aqui.
E aí Pedro falou: vamos fazer uma tenda, não vamos mais sair daqui. Isso aqui é maravilhoso. Primeiro para Jesus, uma tenda para Jesus, um tabernáculo para Jesus, uma tenda. Outra tenda para Moisés e outra tenda para Elias. Em qual tenda você gostaria de ficar? Hein? Qual a tenda que você mais se identifica? A tenda de Moisés, a tenda de Elias ou a tenda de Jesus, da graça? Qual que você mais se identifica? A tenda de Moisés, da lei, representa o recebimento da lei de Deus. Exatamente. A tenda de Elias, dos profetas, representa a voz de Deus através das profecias. Vamos repetir junto? A tenda de Moisés representa o recebimento da lei de Deus. A tenda de Elias, dos profetas, representa a voz de Deus através das profecias. E a tenda de Jesus, da graça, é o cumprimento da lei e da graça e de todas as profecias. Qual tenda que você gostaria de participar? Claro que o advento sobre Jesus na sua vida é tremendo, mas naquele momento eles não tinham essa visão que nós temos hoje, completa do que Jesus fez. Naquele momento ele era fã de Moisés. O quê? Moisés é o nosso patriarca, é o nosso pai da fé. Assim como Abraão, Moisés é identificado como homem da lei. Quero ficar com Moisés. Hoje eu vou dormir com Moisés aqui na tenda dele. Vou perguntar para ele sobre a lei, sobre os 10 mandamentos, sobre como ele passou o mar vermelho a noite toda com Moisés. Outros não, vou ficar com Elias. Quero saber exatamente o que aconteceu dentro daquela caverna, quando ele se escondeu, com medo de Jezabel. Quero saber mais detalhes. E a tenda de Jesus? Quem ficaria na tenda de Jesus? Ainda não tinha acontecido a morte, a ressurreição, mas alguns podiam querer ficar na tenda de Jesus para saber se ele era a encarnação, o ente de Deus, se realmente é o Messias, se é o Verbo que se manifestou entre nós e trouxe a graça de Deus. Eu quero perguntar já aqui o início da caminhada dele. Quero saber do seu nascimento, da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, que não é contada, detalhada na Bíblia. Mas tenda é lugar de intimidade. Tenda é lugar que nós nos encontramos. A tenda da consagração. Quando entramos diante de Deus e nos identificamos com Ele, nos arrependemos, confessamos nosso pecado. A tenda tem essa característica. E aí eu fico pensando, Moisés e Elias apareceram e falaram com Jesus sobre a sua morte. Nos outros capítulos ali, que não lemos, fala, narrando que eles estavam a falar sobre a morte, enquanto o contexto também indica isso, que ele já tinha anunciado a sua morte. Morte e partida que aconteceria em breve. Mas aí você pergunta, quem contou que era Moisés e Elias? Como eles reconheceram Moisés e Elias? Jesus sim, que tinha subido com eles. Mas esses dois que apareceram do nada, entraram nessa história, da onde eles vieram? Assombração? Como é que aconteceu isso? Quem revelou que era Moisés e Elias?
Difícil identificar, mas com certeza é revelação de Deus, confirmação de Jesus sobre aqueles dois profetas ali. Esses dois homens deixaram o mundo sob circunstâncias fora do comum. Moisés foi sepultado pela mão de Deus, Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6. E Elias foi tomado em um redemoinho. Está lá também, segundo Reis 2, versículo 11. Impressionante. Eles estavam ali representando a lei, os profetas e Jesus, a graça, o cumprimento. Que maravilha! Que poder de revelação sobre os acontecimentos que ainda estavam a acontecer, ainda iriam acontecer e ainda iriam se manifestar. Jesus já está antecipando o momento, para que eles possam entender depois que ele já tinha mencionado, que ele já tinha se encontrado com esses dois profetas, esses dois homens de Deus. Intimamente, na presença dos 12, Jesus é revelado como Cristo. O contexto diz, eles perguntam: o que dizem quem eu sou? Lá no versículo 20, pergunta, Lucas 9, 18 a 20, depois um pouquinho. Diz o seguinte: aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista retornou, ou um outro profeta, ou Elias. A multidão, o povo, dizem que o Senhor é a volta do profeta, ou de Moisés. Um dos antigos profetas ressuscitou, versículo 20, e disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, de Deus. Aqui é a manifestação já da identidade de Jesus, sem precisar ele ser revelado através da transfiguração. Ele aqui é revelado novamente. Quem você diz que é Jesus para você? O seu encontro. Quem você diz que Jesus é para você? E eu fico pensando, a tenda para Moisés. Aquele momento passa um contexto da realidade que ia acontecer ainda. Moisés é a sombra da realidade de Jesus. Ele prepara o caminho do que ia acontecer com a vida de Jesus. E aí a gente observa que a tenda para Moisés aponta para a presença de Deus, através da construção do tabernáculo de Deus, do recebimento dos 10 mandamentos. Duas coisas super importantes. A construção do tabernáculo. Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. E Deus preparou todos para essa construção. Todo o povo ajudou, contribuiu com ofertas. Deus levantou 2 homens, Bezalel, Aholiabe, homens que tinham habilidade em construção, em colocar pedras exatamente aonde Deus tinha pedido para Moisés construir a Arca da Aliança. Todos os instrumentos foram totalmente colocados em ordem. E os 10 mandamentos? Que poder ao subir e ficar 40 dias, 40 noites, para receber pela mão o dedo de Deus os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim,
não farás imagem de escultura, não tomará o nome do Deus em vão, guarda o dia do Senhor, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. São valores, princípios que norteiam toda a lei, toda a vida do povo de Israel, que tentavam obedecer à lei de Deus. Conseguiam? Não. Mas tentavam. Era um norte, era uma aliança que o povo tinha, um desejo de estar na presença de Deus ao entrar no tabernáculo, ao levar o seu sacrifício. No tabernáculo tinha um momento especial, maravilhoso, quando você levava um animal, uma ovelha, um touro, uma cabra, um animal, e quando você chegava e se aproximava, o sacerdote chegava até você, conversava, orientava você, trazia para o altar do holocausto, que era no pátio, e no momento crucial, ele orientava: coloca a sua mão nesse animal, representando a movimentação dos seus pecados para esse animal. E aí ele colocava a mão no animal e simbolizava: os meus pecados agora estão indo para esse animal. Eu agora vou ficar limpo, mas esse animal vai ficar sujo com o meu pecado. E aí o sacerdote pegava, matava o animal, aspergia o sangue no altar do holocausto, e aquele homem ia embora para casa, agradecido a Deus e pedindo que Deus tivesse recebido o seu sacrifício como um cheiro suave, e amenizava todo o seu sofrimento. E isso acontecia toda vez que o homem pecava. E foi isso que Jesus fez por nós. Ele nos substituiu. Ali a lei apontava para Jesus, dizendo: agora não há mais necessidade de animais, acabou. Eu estou substituindo os animais. Eu vou fazer essa parte de substituição. Toda a humanidade que crê em mim, confessar o seu pecado diante de mim, será absolvido. A movimentação do seu pecado foi direto para o peito de Jesus. E ele morreu em sacrifício. Por isso que a lei aponta a graça. Ele cumpriu os dois, lei e graça. A tenda de Moisés é maravilhosa, do tabernáculo, porque aponta para Cristo. Por isso eles estão ali conversando, dizendo: eu vou pagar o preço, Moisés, está chegando a minha hora, não precisa mais de animais, eu vou substituir os animais. Você apontou para mim, e eu estou bem pertinho de chegar a Jerusalém. Essa foi a conversa na tenda de Moisés. E na tenda para Elias, o que aconteceria ali? Que Elias significou para o povo de Israel a unção que ele tinha, ao ponto de Eliseu desejar ela dobrada. Me dá a porção do teu espírito. Elias foi tão importante na história de Israel, através dos milagres que ele fez, apontando cada um exatamente do que Jesus poderia fazer por nós. E aqui uma exclusiva foi quando ele colocou todo aquele povo reunido que adorava Baal e Aserá, total de 850 feiticeiros, líderes do mal, que adoravam essas entidades. E Deus falou com Elias, diz a eles: o Deus que responder, esse será o Deus poderoso.
Esse será o grande Deus. A tenda de Elias aponta para a presença de Deus através das profecias sobre Messias, o respeito que todos possuíam pelos profetas que foram precursores de toda a promessa e esperança da salvação dos habitantes da terra. E por isso que Elias é muito comparado com João Batista. A expectativa de João Batista ao proclamar a vinda do Messias, preparando o caminho para ele, clamando a Deus no deserto, ao arrependimento, a uma confissão de pecado, apontava para o Messias. Ele é o Cordeiro de Deus. As profecias de João Batista, o último profeta, e o maior deles, porque viu o Messias, mas também Elias, naquele momento, apontava para o Messias, Jesus ali, em contato com ele, porque ele foi, de uma forma maravilhosa, arrebatado. Elias foi arrebatado, subiu em redemoinho, e agora está aqui, frente a frente com o Messias, as suas profecias, o seu amor por Deus, a sua autenticidade de mostrar que a sua profecia foi cumprida no Messias. Estou aqui, meu filho. Obrigado pela sua vida. Elias foi usado por Deus para apontar o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus. Baal foi destruído, envergonhado. Inclusive todos os feiticeiros, 450 de Baal e 400 de Aserá. No total de 850 líderes malignos. Está lá, 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Ufa! E a tenda para Jesus? Tenda de Moisés, tenda de Elias e a tenda de Jesus. Vamos preparar essa tenda maravilhosa. O que esperar essa tenda? Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o povo de Israel chamava caminho, o pátio, verdade, local santo, vida, local santo dos santos. Ele está falando: sou eu. A tenda sou eu. Todos devem entrar por mim agora. A tenda de Moisés, de Elias, apontavam para mim. Eu sou suficiente. Venham até mim. Se entregam a mim. Os seus problemas, as suas petições. Eu sou o único mediador. Não existe outro. Venham até mim. Se encontram comigo na tenda, com a mesma reverência de Moisés, na mesma ousadia de Elias. Venham até mim. Não resistam. Venham, se acheguem diante de mim como um amigo, não como um inimigo, como um escravo, mas como um amigo que faz por amor, que faz com alegria, que faz porque ama Jesus. Venham até Jesus, até a minha tenda. Aponta para o resgate, reconciliação, salvação, esperança cumprida, santidade, presença celestial, glorificação, ressurreição, corpo celeste, vida eterna. A tenda de Jesus é onde nós devemos estar. É o nosso local seguro, aonde podemos louvar e engrandecer o nome dele. E aí, diante dessa tenda, nós escutamos uma voz. Sim, uma voz. Existia um dia só, onde o sumo sacerdote entrava no local santo dos santos, e ali Deus falava com Moisés.
com o sumo sacerdote, se aceitaria ou não a oferta por todo o povo. E quando Jesus entra no caminho da via dolorosa, sustentando aquela cruz, caminhando em direção ao resgate de toda a humanidade no Monte Gólgota, também um outro monte, ele enxerga você, eu. É o caminho para a nossa entrada triunfal. A nossa tenda está sendo construída ali, naquele momento. E somente através da cruz de Jesus podemos acessar. Somente através de Jesus. E a voz dele ecoa ainda em nossos corações. Como agir diante da voz de Deus? A voz de Deus chegou ali naquele momento, aonde os os 6 estavam reunidos: Moisés, Elias, Jesus, Pedro, Tiago e João. Os 6 ali, e uma voz vem do céu. Imagina isso. Uma voz do céu, saiu uma voz do céu, versículo 5 de Mateus 17, que dizia: este é o meu filho, em quem me comprazo, escutai-o. Parece que a mãe de Jesus falou isso também na festa das bodas, do casamento de Caná. Quando acabou o vinho, o suco de uva, e aí ela foi até ele falou: o que eu tenho contigo? E ela falou: a ele escutai, aos que estavam ali trabalhando, a ele escutai a Jesus. Você consegue escutar Jesus ainda? Ou tem muito ruído, muito barulho, muita conversa, muito disse-me disse, fofoca, muitos problemas, muita guerra? Eles escutaram a voz do Pai, mas aquela voz também já tinha descido sobre ele no seu batismo, quando João Batista, precursor também de Jesus, anunciava o arrependimento através da confissão dos pecados, apontando para o que Jesus faria na cruz. Ele chegou e também foi batizado, e ouve-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. Comprazo é isso, estou satisfeito com ele. É um bom filho, obediente, está cumprindo o seu papel. A voz de Deus nas águas do Rio Jordão, no seu batismo, também no Monte da Transfiguração, apontam para a deidade de Jesus, do poder de Jesus, da centralidade de Jesus. Aponta claramente que só existe um Deus, não existe outro, um só Deus. Você conhece outro? Não existe. Se existe algum outro Deus, não é igual ao nosso. Só existe um Deus, e Ele não é você. Se Ele não é você nem eu, todos os deuses inventados, os humanos, não é igual a Jesus. Jesus é o verdadeiro Deus. Aponta também e promove a obediência ao Cristo. A Ele escutai. Afinal, escutai a Deus. Escutai a Deus. Mostra que o Filho de Deus é o próprio tabernáculo, é a própria tenda da congregação, a tenda da santidade. Ele tabernaculou, Ele é o tabernáculo, Ele é o centro da vida, Ele é o milagre, Ele é a ressurreição em vida, Ele é o poder de Deus, transformador. Ele é
o Deus Todo-Poderoso, digno de honra, de glória. Ele é o poderoso. E eu fico a pensar dessa voz maravilhosa ecoando no meio da Bíblia. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde está? Imagina escutar Deus: onde está? Vem até a mim, eu vou te ajudar. O que você está precisando? Comendo daquela fruta que eu falei que não podia. Se esconderam com medo de Deus, era o seu amigo. Se encontrava ao entardecer todos os dias. Mas agora não virou para a voz do Senhor, correu dela. Às vezes somos assim, corremos de Deus, não queremos Deus agora porque estamos errados, estamos no pecado, estamos fazendo coisa que é horrível diante de Deus. Então nós tampamos nossos ouvidos, nosso coração, para não ouvir Deus, para não ser exortado por Deus. Uma voz chamando Abraão, lembra? Gênesis 12, versículo 1, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, chamou Abraão e diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei o que te abençoarem e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Imagina Deus falando isso com Abraão. Que motivação maior você quer? Uma voz falando contigo, audível, clara. Eu vou. Hoje em dia é difícil ver alguém saindo para fazer missões, para anunciar o evangelho, às vezes nem no vizinho, nem no seu bairro. Não escutamos mais a voz, parece que a voz se calou. Lembra da voz chamando Moisés também na sarça? Que maravilha foi aquela? Imagina, você andando, cuidando das ovelhas, depois de 40 anos no Egito, agora está longe de casa, longe de tudo aquilo que ele viu, e uma voz fala o seguinte: vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Deus levantou Moisés, ele ouviu o chamado Moisés e foi até o Senhor. Lembra também da voz que chamou Samuel no seu sono? Samuel capítulo 3, 1 Samuel, a lâmpada ainda não se tinha apagado. Estamos falando que ele está dentro do templo, dentro do tabernáculo, aonde se encontrava a Arca da Aliança. Ofni e Finéias promoviam orgias na tenda do tabernáculo, se comparando aos rituais pagãos das prostitutas cultuais. Mas Samuel não. Samuel estava ali dormindo, ouviu uma voz dizendo: Samuel. E ele acordava, ia até Eli e perguntava: me chamou, sacerdote? Não, não te chamei. Por 3 vezes aconteceu isso, até que o sacerdote observou: é Deus.
Quantas vezes Deus te acorda? Quantas vezes Deus está te mostrando um novo caminho e nós estamos presos com um caminho velho? Precisamos ir adiante, precisamos encontrar com esse Deus Todo-Poderoso. Hófini e Finéias, que eram filhos do sacerdote, estavam em orgias, bacanais, festas pagãs. Eles deveriam continuar o caminho, a história dos sacerdotes, mas não. Prove Deus chamar Samuel, porque os seus filhos estavam em pecado e morreram devido à desobediência. Ele não escutou a profecia que Samuel disse sobre a sua família, não se consertou. A voz de Deus sempre nos dá sinais. E vimos aqui o poder de Deus chamando. Ele fala ainda, Ele conversa conosco, Ele está conosco todos os dias. A voz chamando Elias na caverna. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Por 2 vezes Deus perguntou: o que fazes aqui, Elias? A voz de Deus falando com Elias, esse mesmo que estava na transfiguração. Aonde você está? Está ainda no caminho do Senhor? Está lutando contra o pecado? Está firme com Deus? Ouça a voz de Deus, ouça Deus falar. Olha o que aconteceu aqui. A voz falando com Ananias sobre Saulo. Atos 9, versículo 10. Em Damasco morava um crente chamado Ananias, e quem o Senhor apareceu numa visão lhe disse: Ananias, estou aqui. Então respondeu ele: fala, Senhor. Ananias falou: fala, Senhor. E Deus disse: vai até a casa aonde tem um homem orando. Esse homem se chama Saulo. Ele tomou um susto: Saulo, perseguidor da igreja. Sim, é ele que eu quero que você fale. Ele disse: é para mim, Saulo, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus chama a gente, Deus chama você, Deus chama o seu povo a um compromisso com Ele. Deus chama as crianças, os adolescentes, os jovens, a sua igreja. Deus ainda fala. Deus ainda está aqui, perto de nós, nos chamando para a sua obra. Precisamos nos levantar, crer que Ele está falando conosco, e não com o vizinho, não com quem não veio, mas sim conosco. Deus nos chama, Ele te motiva ao ministério, Ele te motiva a fazer a obra dEle, a continuar pregando, a continuar orando, a continuar lendo a palavra, a continuar acreditando na igreja, que é imperfeita, mas pela graça de Deus, tem um projeto que vai para a cruz, que nos reconcilia e nos salva, remindo os nossos pecados, através do sangue do Cordeiro, e nos motiva a continuar crendo que Ele tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida, e nessa noite Ele te trouxe aqui, para te lembrar que a voz dEle ecoa em nossos corações, te chamando: vem, meu filho, eu estou aqui, venha participar dessa obra comigo, eu tenho todo o poder no céu e na terra, e eu quero te usar para essa grande obra, eu quero completar o teu chamado, eu quero te dar condições de trabalho, eu quero te enviar ao meu povo que sofre, ao meu povo que desconhece o meu nome, ao meu povo que não consegue me ouvir, porque estão surdos, a um povo que está cego e não consegue enxergar, vivendo em idolatria e em pecado. Deus te chama essa noite, e eu queria orar por você. Existiu um missionário chamado William Carey, sapateiro, pastor, considerado o pai de missões modernas. Foi missionário na Índia por mais de 40 anos. Ele disse em uma reunião com a liderança de pastores
e disse o seguinte: precisamos alcançar os povos, precisamos ir aonde ninguém ainda foi. E ele leu com eles Isaías. Ele leu o seguinte: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. O William Carey creu nisso, mas sabe o que o povo disse para ele, daquela liderança? Diz ao jovem pastor, aquela liderança que apresentou aquelas ideias evangelísticas: jovem, você é muito novo, sente-se, quando Deus quiser converter os pagãos, os ímpios, Ele o fará sem a sua ajuda ou a minha. Que existia uma teoria do calvinismo, que nascem salvos, que nascem já eleitos para a salvação ou para o inferno. Mas aquele jovem não acreditava assim. Ele entendeu que deveria ir, e ele foi, e ficou na Índia, conhecido até hoje por ter ido, ter encarado o desafio. Eu não sei para onde Deus está te chamando, para onde Deus falou contigo em seu coração. Não abandone o chamado de Deus, confie nele, creia que Ele pode aparecer a você ainda, ressurreto, e te confirmar o que tem dito várias e várias vezes, confirmado a você através de sinais, maravilhas, através da sua palavra, através das orações, através dos seus servos. Não desanima, creia em Deus, e que Ele vai fazer muito mais através de você. Se entregue essa noite a missões, se entregue ao Senhor, ao chamado dele. Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando esse momento, entregando nossas vidas diante do altar, diante da sua tenda, diante do seu chamado em nossas vidas. Ouça a voz de Deus, deixa Deus falar o seu coração, deixa Deus falar contigo. Ore por você primeiramente. Deus, estou aqui. Vai com Deus. Vai com Deus. Se entregue a Ele nesse momento. Eu estou aqui. Eu não estou me escondendo. Eu te amo, Jesus. Eu vim aqui porque te amo. Porque eu creio no Senhor Todo-Poderoso. Deus, cuidado com a obra da minha vida. Deus, estou aqui também como instrumento para ser usado para a glória do teu nome. Deus, tira as cordas que me prendem, tira as algemas que me prendem, tira toda a cegueira que não vai me enxergar no teu caminho. Limpa, Deus, os meus ouvidos, para ouvir a tua voz ecoar. Me ajude a entender o teu propósito, as tuas maravilhas. Fala comigo essa noite. Fala comigo ao chegar em casa. Fala comigo ao dormir, através de sonhos. Fala comigo através de uma visão. Fala comigo através da escritura. Fala comigo através da igreja, através dos irmãos, através da palavra que ouvimos essa
a graça e a paz de Jesus. Amém? Como você reconheceu Jesus? Como você reconheceu Jesus? Como é que é Jesus para você? Bonito, forte, alto, moreno, branco, negro, olhos azuis, com vários folhetos na mão, uma Bíblia bem grande, passava na rua, te parou e você falou: é Jesus, o enviado dele. Ele enviou essa pessoa aqui para falar de Jesus para mim. Ou na sua mente, Jesus foi quando você reconheceu Ele na igreja, sentado, ouvindo a mensagem, ouvindo o louvor, ouvindo um recitativo bíblico sobre Jesus. Você falou: esse é Jesus, é esse que eu preciso para a minha vida. Achei quem eu procurava. Esse é Jesus, o que curou, o que ressuscitou o morto, o que morreu na cruz. Quando pregaram sobre Jesus morto na cruz, eu reconheci: é Ele. Eu vou segui-lo agora. A partir de hoje eu vou segui-lo. Não tem nada nesse mundo que vai me segurar no caminho do mundo. Não tem mais volta. Agora eu sei quem é Jesus. Pronto. Mudou a sua vida. Você reconheceu Jesus. De repente, você já ouviu várias mensagens sobre o nascimento de Jesus e você ficou maravilhado sobre o nascimento de Jesus. A vida dele toda aqui na terra não teve um erro, nenhuma falha. Bom era Jesus. E a sua morte e ressurreição ainda fala ao nosso coração. Tem um poder de impactar em nós realmente a identidade de Jesus. Vamos fazer a leitura bíblica dessa noite. Se encontra em Mateus.